Oi, pessoal, vamos começar aqui agora mais uma live, né? Um Papo True. Hoje a nossa convidada é a Monique, do Que Faz Pra Hoje, um perfil no Instagram excelente para as receitas fáceis, nutritivas, então vale muito a pena, né? A gente só vai aguardar ela entrar para a gente começar a conversar sobre viagens e comida. A Monique já entrou. Oi, Monique. E Carol, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bom, deixa eu arrumar aqui. Então tá bom. Eu tava aqui falando, né, que a gente hoje vai conversar sobre gastronomia e viagem. Eu acho que são as duas coisas mais gostosas que a gente tem para fazer, né? E como a Com gastronomia certeza. consegue nos transportar. Tava falando do que faço para hoje também. Quem não me conhece, eu sou a Carol, diretora da True Experience no Rio, uma agência de viagem de intercâmbio. Se apresenta, Monique. Então, eu sou Monique Mazieira, eu sou chefe de cozinha. Eu tenho um Instagram e um site em que eu posto receitas fáceis e práticas para o dia a dia, né? O meu objetivo é mostrar para todo mundo que cozinhar não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, né? Que todo mundo pode. E com ingredientes fáceis e acessíveis, né? Sem muitas etapas, nada disso. E até o final do ano passado, o foco era comidas para adultos, crianças maiores, mas minha filhinha começou a comer, então foi natural eu começar a falar de introdução alimentar também no meu Instagram. E agora a gente tem as duas receitas lá, vamos dizer assim, né? Tipo, para adultos e para bebezinhos também. É Ai, muito isso. legal. Eu estava falando exatamente isso, como as suas receitas são bem acessíveis, né? São fáceis de fazer e que não tem erro, uma delícia. Eu tento deixar o mais explicadinho possível, né? Meu objetivo é qual? Pegar, descomplicar a receita, né? Então, se tem muitas etapas, eu tento diminuir um pouco as etapas, colocar ingredientes mais fáceis de encontrar, para a gente não deixar de fazer, né? A gente tá com vontade de comer aquilo, a gente dá uma adaptadinha ali e faz. E todo mundo acertar. Legal. Monique, então, nessa live, a gente, só para explicar, a gente vai falar em dois momentos, né? A gente vai dividir em dois momentos. Um de memórias mesmo, e da capacidade que a gastronomia tem de nos transportar, né? E no segundo momento a gente vai falar de viagens com crianças em introdução alimentar. Quais são as dificuldades, e nós duas já fizemos isso, né? Então, como a gente vai falar um pouco da nossa experiência para a gente tentar ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, né? E, Nesse momento o Covid não nos deixa viajar, né? Não é, deixa a gente pegar o voo e realmente ir para os lugares que a gente tem vontade. Então, através do alimento, a gente faz isso, né? sim. Você tem alguma viagem que você tenha feito, algum roteiro que você tenha feito devido à gastronomia? Não, devido à gastronomia, assim, específica, não. Vou para tal lugar por causa de tal comida. Não, assim. Mas sempre que eu vou pesquisar uma viagem, decido ir para um lugar, né? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu pesquiso é a comida típica do local, que eu tenho que experimentar. Alguns lugares a gente já sabe, né? Pela vida, a gente sabe que são muito difundidas a comida típica. Mas tem alguns lugares que são as comidas que a gente nunca ouviu falar, né? Tipo, a gente não tem muito acesso. Então, meu marido brinca que a primeira coisa que ele fala, qual que é a comida que a gente vai comer nesse lugar? Que ele sabe que eu já pesquisei e muitas vezes o roteiro, tipo assim, do que a gente vai fazer no dia, passa perto do restaurante X na hora do almoço, pra gente poder comer e não gastar tempo nem nada. Então, tipo, pesquisar a comida e os restaurantes do lugar faz parte de uma das principais pesquisas minha na hora de montar nosso roteiro.
A gente tem muita gente que decide, por exemplo, ir para Portugal, ir para lugares assim, para fazer a rota gastronômica mesmo, né? E essa questão de pesquisar também a comida típica é um hábito que a gente tem. E a gente sempre pede muita indicação de restaurante, né? Justamente por isso, porque cada lugar funciona de um jeito, né? Tem restaurantes que fecham na hora que a gente almoçaria, né? Então a Ah, gente tem que olhar qual é a regra, né, daquele lugar para a gente poder aproveitar ao máximo a gastronomia do lugar, né? a gente passou muito por isso na Itália. A gente foi pra Toscana o ano passado, retrasado, e, tipo, cidadezinhas muito pequenas que na hora do almoço fecha o restaurante praticamente. Então, tipo assim, eu falei, uai, gente, como pode? E a gente foi pego de surpresa, assim, eu não tinha pesquisado essa parte. E foi um choque, assim, vamos dizer. Mas correu tudo bem no final. E você falando de pesquisar de viagem, eu lembrei aqui. Teve uma viagem só que a gente fez, quando a gente morava na Bélgica ainda, que a gente fez a rota das cervejas trapistes. Não é bem comida, mas é relacionada à alimentação, vamos dizer assim, né? Então a gente fez as cervejarias trapistes para poder conhecer. Então foi uma viagem focada nisso. Ai, que delícia! Essa também eu quero. Outra coisa, gente, eu queria saber de você, assim, tem alguma viagem que você tem algum alimento que você hoje lembra ou que você cozinha hoje e fala, nossa, eu tava comendo esse bacalhau em Portugal, nossa, eu tava comendo essa massa na Itália naquele dia que eu e meu marido saímos, conhecemos tal pessoa. Você tem essas lembranças? Nossa, eu tenho demais, demais, assim. Esses dias mesmo a gente estava comendo aqui trufa, né? Uma salsinha de trufa. Aí eu lembrei demais dessa viagem que a gente fez para Itália, porque como a gente foi para essa região da Toscana, tem muitas trufas, né? Muitos pratos com trufas, a gente comeu bastante lá isso. Então eu lembro. É, Quando a gente faz aqui batata frita, não tem como eu não lembrar da Bélgica, que a gente morou lá, né? Tipo assim, a batata nunca fica igual a de lá, mas não tem como não lembrar, né? Tipo, sempre remete a essa lembrança. Esses dias mesmo eu recebi aqui um pão au chocolat. Lembrei demais de quando a gente viajou para a França, que todo café da manhã lá tem o pão au chocolat, né? Aquele croissantzinho com a barrinha de chocolate dentro. Então, essas coisas assim, tipo, viaja, assim, né? Você começa a comer e fala, nossa, e aquele café da manhã que a gente tomou ali perto daquele Jardim das Tuileries, não sei o quê. Então, tipo, lembra muito. Toda hora como eu sou muito ligada à comida, né? Então, sempre a gente lembra muito, eu e o meu marido aqui, das viagens que a gente fez quando a gente come alguma coisa. A gente fez essa pesquisa também no Instagram e eu vou dividir aqui algumas coisas que as pessoas colocaram. Ah, Ver legal. se você também já teve essa oportunidade. Ceviche no Peru, Machu Picchu. Nunca fui pro Peru. Ouvi Realmente, falar a culinária do Peru é uma que vale a pena você fazer uma viagem por causa da da culinária. culinária. Além das coisas interessantíssimas que tem no Peru, né? Machu Picchu é um lugar sensacional também, mas a culinária realmente e é muito barato, é inacreditável, assim. Você come muito bem, paga muito pouco. Queijos na França. Outra que eu achei legal foi Turkey Legs na Disney, que é muito característico, né? Aquela, Aquela como cor. chama? Do Peru, né? A coisa do Peru. Nunca fui pra Disney. Quem sabe agora com a Julinha eu vou. Então, também, assim, é aquela que não tem como não comer. O de chocolate de Nutella na França, em frente à Torre Eiffel. Salmão defumado no Atacama. Lá tem mesmo muito salmão defumado para é até frio que eles servem, ou como sanduíche. Pad Thai na Alemanha, massa presunto cru na Itália, sanduíches nos Estados Unidos e geleia de morango em Londres. Foram as coisas que dividiram com a gente em Ai, relação olha. a lembranças, né? Fondue na Suíça realmente é maravilhoso, em Genebra. Tem um restaurante que eu fui que chama Les Armures. Quem tiver oportunidade tem que comer, porque realmente é o melhor do mundo, não tem como. E sempre que eu vejo, eu tenho também essa lembrança da viagem. Eu acho que eu sei aonde eu sentei no restaurante na primeira e na segunda vez que eu estive lá. Ai, que delícia. É muito bom isso, né? Ainda mais agora que a gente não pode viajar, a gente fica viajando nas lembranças, né?
Isso, nossa, é muito. Eu fico sempre muito, né, sempre bem atenta a isso, isso sempre me chama muita atenção. E a Itália, para mim, é o país que, para mim, a gastronomia é a melhor e a que eu tenho mais lembrança gastronômica. Você falou que fez há 2 anos atrás, né, essa viagem. Isso. Muito. Tudo eu amo, né? A massa, o fruto do mar, o presunto cru, a mussarela, o sorvete, o paninho. As sobremesas, Nossa, tiramisu, panacota. é uma delícia mesmo. Você, Mas quando você viaja, você volta, você tenta reproduzir alguma receita? Você já conseguiu fazer alguma que você fala, essa daqui ficou igual? tento, e eu trago algumas coisinhas na mala para poder ficar mais fidedigno, vamos dizer assim, né? Porque muitos ingredientes a gente não encontra aqui tão parecidos, né? Mas eu sempre tento. No meu Instagram mesmo, de vez em quando eu posto algumas receitas. Eu tinha uma tag antes, agora abandonei ela um pouco. Mas vamos viajar, né? Através da comida. Então, tipo assim, eu postava comidas típicas de alguns lugares. E muitos de lugares que eu já fui. Então, realmente, eu tento fazer próximo do que seria. Tem uma carne, eu nunca postei essa, posso até postar um dia. Chama Carbonades Flamantes. É uma carne cozida na cerveja, é uma receita belga, cozida na cerveja belga com mostarda, um pão tipo de integral, assim, para dar engrossar o caldo. É maravilhoso. Come com batata frita, lógico. Maravilhoso, maravilhoso. Eu já fiz em casa, mas eu nunca postei. E é uma comida assim, é bom demais. Até saliva. É isso mesmo, a gente até saliva. Então você podia fazer essa, hein, Monique? Ajuda a gente. Uma boa, vou fazer. E é muito fácil de fazer. Só demanda um pouquinho de tempo que fica cozinhando lá, não usa, como eles não usam muito panela de pressão, então os cozimentos deles são lentos na panela mesmo, né? Então demanda um tempinho, mas é assim, fez, botou na panela, esquece lá um pouco. Então é fácil. Que bom. Essas receitas são ótimas, são as melhores. Proteína, para mim, são as. Nossa, eu amo. Então, acho que realmente são coisas que valem muito a pena. Isso que eu ia te perguntar. Você falou que você traz na mala algumas coisas. A minha mala vem sempre cheia. E todo mundo fica. Não tô acreditando, mas você trouxe isso, você trouxe isso. Então, tem coisas que eu sempre trago. Eu sempre passei em algum supermercado, para mim é um ponto turístico, supermercado local. E eu sempre trago tempero, sempre trago tempero. E trago outras coisas também, mas tempero é uma coisa que eu sempre trago. Queijo, eu fui para a Suíça. Minha última viagem internacional foi para a Suíça em julho, que eu fui acompanhar um grupo da agência, que é inclusive o nosso trabalho social, mas teve um dia livre. E nesse dia livre, realmente era meu aniversário. Aí eu falei, não vou ficar aqui. Peguei os meninos comigo, a gente foi, alugou um carro e foi para Gruyère. Ah, E essa ida Gruyère me custou 9 quilos de Gruyère que eu trouxe na mala. ai, que delícia. Nossa senhora, comeu gruyère não tem pão, né? Não, e a validade são 30 dias. Então, assim, todos os dias tudo era com Gruyère. Porque é Tava diferente. muito. E a gente acabou também presenteando algumas pessoas com pedaços pequenos, confesso. Só Mas, aproveita. a gente tem costume de fazer também. Na França tem o Angelina Café, que vende o chocolate deles. E meu irmão e minha cunhada já tinham ido e falaram muito desse chocolate quente. Eu não tomo leite. Então, mas eu fiz questão de comprar também e trazer para eles matarem a saudade, porque é isso, a gente mata a saudade, né, com essas oportunidades assim. Não, muito legal. Monique, tem mais alguma coisa sobre a viagem em si gastronômica que você quer acrescentar? Não, que eu trago também, né? Tipo, nessa última viagem. Eu tô lembrando mais das últimas duas, né? Que a última que eu fiz, na verdade, foi pra Argentina, que a gente vai falar um pouquinho mais dela na frente aí. Eu trouxe alfajor, eu trouxe, tipo, como que chama, gente? Trouxe uns temperos também.
Eu não trago tanta coisa igual você, porque meu marido tem muito medo de ser barrado e pegar as coisas todas. Então ele fica me podando, sabe? Mas, mas eu trago o que eu posso, eu trago, assim. Quando a gente foi para Itália, a gente trouxe muito queijo, né? Principalmente aqueles queijos mais envelhecidos e tal. Trouxe a trufa em si, eu sei que não pode trazer, né? Que a moça da loja me falou. Mas ela, em conserva, podia trazer, então a gente trouxe. Trouxemos muito vinho. Então, são algumas coisas que normalmente a gente traz. Eu tento não levar a mala muito cheia para ela poder voltar cheia. Também é uma taxa que a gente usa aqui. Em relação a isso que pode trazer, o que não pode trazer, eu acho que é legal aqui eu colocar que essas regras foram flexibilizadas. Antigamente a gente não podia trazer nem embutido, nem queijo, essas coisas. E agora Doce de isso já leite não podia também, né? Da Argentina, parece, agora pode. muitas coisas agora já podem trazer, mas isso muda com muita frequência. Então, o que a gente sempre faz, né, para os nossos clientes, e a gente sempre sugere que as pessoas façam, antes de ir, olhar na própria companhia aérea o que é que ela permite trazer e como. Porque tem coisa que pode trazer, mas tem que ser na bagagem despachada. E tem coisa que só pode ser na bagagem de mão. Ah, Então, legal. a gente sempre olha tanto para levar quanto para trazer, né? Entendi. Porque tem coisa, por Muito exemplo, bom. nessa viagem que a gente fez para Itália, a gente encontrou uma pessoa conhecida que queria que a gente levasse doce de leite e ouro branco. Já levei café para os Estados Unidos também, uma outra amiga que morava lá. Então, a gente sempre tem que olhar se naquele momento o que é permitido levar, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso agora. A gente vai entrar para o segundo momento da live, então, que a gente fala de viajar com crianças em introdução alimentar, né? Você viajou com a sua filha, ela tinha quantos anos? Estava Meses? com 9 meses. 9 meses. Então, Foi você em ficou fevereiro quanto desse ano. com ela fora? Oi? Quanto tempo durou a viagem? Foram 7 dias. 7 dias. Você foi para Argentina, você disse. Isso, fui para Buenos Aires. Buenos Aires. Conta pra gente como que foi. Com 9 meses, ela ainda mamava no peito ou já era leite? Mama, ela mama até hoje. Então ela tá comendo e no peito, né? Entendi. A escolha da viagem a gente já escolheu um pouco em função dela, num lugar que eu queria conhecer e um lugar perto, porque eu estava apreensiva com a viagem em si, se ela ia dar conta, se ela não ia dar, tipo, chorar demais, essas coisas assim. Então eu falei assim, vamos mais perto, né? E daí a gente escolheu a Argentina também por causa disso. E na hora de ir, eu falei assim, agora, a gente queria ter viajado antes dela começar a introdução alimentar. Só que não deu, questão de férias, tudo. Daí chegou, falei, gente, como que a gente vai fazer pra ela comer? Não tem que, né? Daí eu tinha algumas amigas que já tinham ido, elas me deram algumas dicas, e que eu vou passar aqui, que eu acho que são super pertinentes, né? Que a primeira coisa eu acho que é você achar um hotel que tenha cozinha. Que você possa, tem pelo menos um micro-ondas, né? Para você poder fazer alguma coisa ali, esquentar alguma coisa, né? Eu acho que isso foi muito importante pra gente, foi a coisa mais importante, assim, eu acho que ter um micro-ondas, uma cozinhazinha mínima dentro do quarto. Uhum. E outra coisa foi a questão da viagem em si. Eu fiquei pensando, será que eu vou fazer as comidas lá ou eu levo? Eu fiquei com medo, como eu não sou 7 dias, eu falei, gente, se eu for fazer, eu acho que eu vou gastar muito tempo fazendo. E uma amiga minha já tinha ido pra lá e falou assim, Monique, não é muito fácil encontrar papinhas bacanas lá, tem muita papinha industrializada, né? Tipo Nestlé, essas coisas. E eu não queria dar esse tipo de comida pra ela. Até hoje eu não dou. Então eu falei, gente, como que eu vou fazer? Daí eu descobri aqui no Rio, tem algumas empresas que eles fazem as papinhas, eles fazem tipo ultra congeladas, né? E você pode levar, eles trazem pra você num isopor, tudo bem acondicionadinho, bem fechadinho, tal. Eu vou até falar aqui porque eu acho que vale a pena o nome, né? Eu Claro. pedi na Carioquinha Gourmet. Então eles me entregaram aqui no dia da viagem, no isopor, com uma placa de gelo que pode ir no avião, não é gelo seco, porque o que que acontece? Que eu descobri depois. Existem duas formas de mandar, né, a comida: gelo seco e essa placa de gelo. O gelo seco só pode ser despachado, o isopor. E o outro, quando é com essa placa, pode também levar em cima. Daí depende da companhia aérea, se vai deixar você despachar ou se vai deixar você levar na mala de mão, né, como mala de mão.
O meu objetivo era levar como mala de mão, mas a gente viajou de aquela empresa argentina, Aerolíneas. Eles não deixaram eu levar como mala de mão, então eu despachei. E foi ótimo, porque lá eu tinha eu levei certinho, né? Todas as refeições, então eram, tipo, eu levei tipo 10 potinhos, dois a mais para, né, uma reserva. E levei algumas papinhas de frutinhas para tipo um café da manhã, alguma coisa assim. Então o objetivo foi qual? Levar as comidas salgadas. E como ela tava, era frutas, outras eu passava no supermercado, comprei algumas frutas e deixava no quarto do hotel. Porque daí no café da manhã a gente tava no hotel e depois saía pra rua, né, com a papinha pronta. Aí foi assim que a gente se organizou. Porque eu levava naqueles potinhos térmicos, sabe? Aham. Aqueles. Então eu tirava do congelador, né, à noite a papinha, esquentava no micro-ondas, botava no potinho térmico e saía pra rua. O almoço estava garantido. E o jantar, normalmente, a gente já estava de volta no hotel, então era só esquentar e dar pra ela. Aí foi assim que a gente se organizou e correu super bem. Deu certo, então. Deu. Muito bem. Eu também tive uma experiência, né? Eu viajei com a Luísa com 10 meses. Nós ficamos 18 dias fora. Fomos para Londres e Escócia. Então, assim, primeira coisa foi isso. A gente trocou de hotel muitas vezes. A gente conheceu 7 cidades. Então, o primordial era ter a cozinha. A Luísa sempre comeu de tudo. E aí, quando eu fui no teatro, eu falei, eu preciso de ter alguma, né, alguma preocupação, alguma coisa com ela em relação à alimentação, porque também estava nessa de ter pouco tempo que tinha começado a introdução, né? Porque também começou só depois de 6 meses. E aí ele falou, não, Carol, não precisa preocupar, e Londres tem muitas papinhas orgânicas. Eu até trouxe aqui alguns nomes de papinhas orgânicas que tem na Inglaterra, né? Tem a Ella's Kitchen, tem a Hip Organic, a Goods e a Clam. A gente comprou a Hip pela embalagem, porque a gente não sabia, né? Qual que seria mais adequada ou qual que era melhor. A gente sabia que tinha um monte. Eu falei, vamos. Falei, com certeza ela vai comer, porque tá na mão dela. E aí, para minha surpresa, ela não comeu. Eu nunca tinha dado, né? Nenhuma assim de potinho. Sempre era feito em casa e tudo. E ela não comeu. Ela comeu um pouquinho, comeu outro pouquinho, aí depois ela parou de comer. Falei, bom, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, foi importantíssimo a gente ter alugado todos os lugares com cozinha, né? Porque foi o que me salvou. A gente ia de 2 em 2 dias no supermercado e comprava algumas, porque não adiantava fazer muito, porque não tinha onde arrumar, assim, né? E a gente comprava os legumes, fazia, depois que ela dormia à noite. Então, cozinhava para amassar, para deixar pronto para os próximos 2 dias. Entendi. E aí saía também, antes de sair, saía com potinho térmico. E foi, se a gente não tivesse ficado com um lugar com cozinha, talvez tivesse sido uma viagem bem frustrada em relação a isso, né? A grande vantagem é que em muitos lugares o orgânico é muito forte, né? Até nos Estados Unidos você tem supermercados de orgânico, então assim, a gente acha muitos legumes, muitas coisas de ótima qualidade, então dá para fazer. Né? O que eu senti falta foi de alguns materiais de cozinha, né? Porque a gente, por exemplo, para amassar, eu ficava horas no garfo amassando. Isso foi ótimo, rendeu várias garrafas de vinho entre eu e meu marido para poder esperar cozinhar o. Fica pronto. E aí a gente depois eu viajei com ela para Disney com 2 anos. E aí já comia comidinha, né? Mas também, de novo, a gente teve uma surpresa, porque eu achei que ela ia comer as coisas que a gente acha lá em restaurantes, né? E também ela sentiu muita falta do feijão. Eu tenho um vídeo, a gente acabou indo depois, assim, de 5, 6 dias na Disney, a gente foi num restaurante brasileiro para ela comer feijão, arroz, direitinho, né? E aí tem um vídeo que ela fala assim, feijão, feijão! Bonitinho. Ela comeu um prato Só de feijão. só de feijão.
Eu falei, coitada, tava matando a menina de fome. Rodou. Agora ela tá fazendo 4 anos. E agora a gente percebe que viajar com ela é muito mais fácil em questão de alimentação, né? Porque agora ela come pizza, come sanduíche, come macarrão, coisa que com 2 anos ela não comia. E não é porque eu não deixava, não. É porque ela É, não não gostava, tem interesse, né? né? Não tinha interesse. Ela queria era arroz, feijão, carninha e legume, né? Então, Ela devia ser o que ela estava mais acostumada a comer em casa mesmo, né? Tipo, no dia a dia. Então é o que ela queria, né? Comer ali. e aí, assim que eu voltei para o Brasil, 2 dias depois, eu tive uma indicação que eu indico para os meus clientes, que é os sabores da Tita em Orlando. Ela faz exatamente o que o Carioquinha Gourmet fez com você, só que lá. Então, ela faz papinhas, comidas orgânicas, deixa tudo pronto para você congelar ou pôr no micro-ondas e te Legal. entrega no horário, no dia, no lugar que você combinar. Nossa, Então, fantástico. facilita muito a vida para quem vai com criança, porque às vezes não é nem criança tão pequena, mas uma criança de 5, 6 anos que ainda precisa de uma alimentação saudável, não dá para ficar comendo pizza e sanduíche todo dia, né? Então, uma criança, você precisa da alimentação e também a criança ela tem uma rotina de horários, né, Monique? Muitas vezes. Então, você ter aquela comida pronta gostosa. Ela faz estrogonofe, arroz com feijão, macarrãozinho com molho, faz muitos tipos de comida. Então, você ter essa comida pronta no parque para você dar numa fila, né? Para Sim. você otimizar. E aí, porque a gente adulta, a gente come uma vez só, qualquer coisa que tiver, vai, pega e vai andando. Então, a É. criança ela requer outro cuidado, né? Com a Júlia, o bom foi isso, porque como ela tinha a comidinha dela ali preparada, então a gente parava às vezes num parque, deu o horáriozinho dela, a gente parava no parque, dava comidinha pra ela e seguia. A gente viajou, ela tava pequenininha, usava muito aquele canguru, né, ou o carrinho pra andar com ela, então tipo, deu o horário dela, parava, dava comidinha pra ela e seguia a viagem. Daí na hora que a gente queria comer, a gente comia. E ela tava alimentada já, no... o horário dela era outro da gente, né? Um ruim do hotel que a gente ficou, só que a cozinha era tudo junto com o quarto, assim, tudo junto. Então eu não podia fazer isso igual você fez, de cozinhar à noite. Se eu tivesse que ter feito lá, eu teria que fazer perder um pedaço da minha viagem, assim, durante o dia para poder perder não, né? Mas tipo assim, deixar de sair para poder preparar ali. Então, ter levado essas comidinhas foi fantástico, assim. Eu para não ter esse medo se ela ia aceitar ou não, o que que eu fiz? Eu acho que é uma dica boa para quem vai levar as comidinhas daqui prontas, né? É você pedir antes, dá para a criança experimentar, porque querendo ou não, é outro tempero, é outra textura, né? Não é o que ela está acostumada. Então eu pedi algumas, dei para ela, ela aceitou legal, falei, não, então eu posso encomendar para poder levar. E foi assim que a gente fez. Porque daí eu já sabia, ela aceita, né? Só que teve um dos sabores que eu não tinha dado para experimentar que ela não quis. Mas aí foi um dia só, tinha levado outras de a mais, né? Então deu tudo certo, assim. Então foi muito bom ter levado. Uma dica que eu dou também, gente, é porque vão podia falar assim, ah, mas você não pode levar as suas papinhas? Não pode. Tem que ser embalagens lacradas, então a gente só acho que Viagem Brasil, né, que pode levar as suas papinhas mesmo. Você pode levar só a que você vai consumir no avião, a que você faz em casa. Mas para desembarcar no local tem que ser, tipo, industrializada, vamos dizer assim, né? Não pode ser a caseirinha, não. Tem que ter registro na Anvisa, essas coisas. Essas coisas são bem importantes, senão você perde tudo que você fez, né? É, você Planejar. faz, maior pacote, tudo bonitinho, isopor, só que daí, quando vê que não é uma empresa, é sua mesmo, aí eles não deixam embarcar. Legal. Você tem planos de fazer uma nova viagem com a Júlia? Pensa Temos, nisso? a gente queria agora no final do ano, a gente estava planejando ir para Gramado, né, na Taulus com ela, só que daí agora a gente já desistiu, né? A gente deve ir mesmo para Belo Horizonte quando puder, para ver a família, aí já tá ótimo. E vou deixar para o ano que vem agora. Daí a gente vai ver se vai manter o plano de Gramado mesmo, ou se vai para outro local. Vou esperar para ver como esse Covid vai se comportar aí, porque a gente está meio apreensivo ainda. A gente já foi flexibilizada aqui um pouco no Rio, mas a gente ainda não saiu de casa.
Confesso que tem gente que leva a vida mais tranquila, a gente tem mais medroso aqui. Não, tá difícil para todo mundo, né? O Rio tá uma situação mais complicada mesmo. Monique, uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, já né, próximo de finalizar, é que tem dois lugares que eu acho muito interessante em relação à gastronomia. Um é o Canadá, que devido à quantidade de gente multicultural que é o país, 46% são imigrantes no Canadá. Então, ele não tem comida típica. Então, quando você for, você não vai encontrar nada que é assim, isso é canadense. Tem um prato que eu já vi, que tipo, não é típico de lá, mas que é muito comum lá, que falam que o Canadá é um pouquinho. Aquele tal de poutine, que tipo, é uma batata frita, você já viu falar? É uma batata frita e eles têm um molho que joga por cima da batata frita. Nem sei se fala poutine, se alguém souber aí. Que diz que é bem comum lá, mas não sei se chega a ser um prato típico. Eu acho que não, porque igual você falou, é uma cidade que tem muito imigrante, né? Então é difícil ter alguma coisa E específica assim, né? de várias nacionalidades que você consegue comer super bem, mas nada típico assim do Canadá. Exato. Nada como E falar assim, né? Itália, pasta, pizza, né? Tipo assim, conhecido por aquilo, né? exato. E outro lugar que é muito legal, assim, que eu acho também que vale a dica, né, que é Nova York. Nova York é a melhor gastronomia mundial, é a primeira, né? Então, assim, se você quiser comer um prato italiano, o melhor prato italiano fora da Itália é Nova York. O melhor prato brasileiro fora do Brasil é Nova York. O melhor prato peruano fora do Peru é Nova York. Então, é onde você encontra muitas, muitas Restaurante todo opções e de todos os lugares do mundo e com uma qualidade muito alta, né? é como se fosse o São Paulo do Brasil, assim, então. É, Nova York assim, para a gastronomia, para você conhecer um pouco de cada lugar, é um lugar sensacional, assim, de ir em função disso. Eu, quando fui, comi comida da Etiópia. Hum. Nunca tinha provado, são vários legumes, tem tipo um pão meio molhadinho que não se come com garfo. Então você Ah, como pega com tipo. a mão. E aí você tem tipo, é tipo uma panqueca, assim, molhadinha, para você pegar a carne, com molho, os Ah, legumes, para você comer. Super diferente, mas é também, de novo, né? É uma lembrança que eu lembro, eu tava com uma grande amiga que mora lá, é. a Alice, e aí a gente foi nesse restaurante. Outro restaurante também em Nova York foi uma pizza que a gente comeu, que foi assim. Aqui, meu marido também, ele fala, ai, aquela pizza de Nova York, um restaurante italiano. Porque Nova York, ele proporciona isso, né? Muita vontade de ir. Eu conversando com meu marido esses dias. Falei, gente, Nova York é um lugar legal que a gente podia ir um dia, porque a gente não conhece. Muita coisa para criança. Muita. É? Ah, vamos saber. Nova York Um é uma... lugar que a gente tá falando de viagens, né, de comida, que eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu amo a comida, é a Tailândia, região ali. Eu amo comida tailandesa, então, tipo assim, eu tenho vontade de ir lá por causa da comida. E o Peru também, que é, tipo, você falou no início, eu falei assim, gente, o Peru é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Também por causa da gastronomia. O Peru é muito gostoso mesmo. Tailândia também eu não conheço ainda. Eu Mas aí amo eu vou comida ser tailandesa. Te um pouquinho amo. maior para poder ir, para a gente poder conseguir aproveitar, né? É, A porque gente lá, teve vários Xingué. A gente teve alguns comentários, a Maju, uma fofa, a primeira modelo Condal do Brasil Fashion Week, está aqui falando que é o melhor frango com quiabo é na freguesia e que esse papo tá dando fome. Tá, e perto da hora do almoço ainda, né, Carol? Perto da hora do almoço, pois é, proposital, né? A Já todo Bia, mundo com vontade. isso, e a Ju que perguntou se a gente faz roteiros gastronômicos e fazendo se a gente faz as reservas. Sim, a gente faz roteiros gastronômicos, então aí quando o Covid passar, a gente vai voltar com esses assuntos, né? Quando a gente tiver Ai, essas que ótimo. possibilidades.
agora tá muito arriscado da gente fazer esse tipo de pacote, porque às vezes chega lá e aí não tem o restaurante não vai abrir, né? E é tudo muito novo e mudando muito rápido, então. Mas a gente acredita que a partir de dezembro a gente já consiga fazer viagens aproveitando a viagem, né? E não só Tem estar no lugar sem poder sair, não adianta nada, né? Tem que abrir a em casa. fronteira tudo, né? Monique, eu acho que assim, o mais agora para a gente finalizar, né? Se você tiver alguma outra consideração, eu acho que você devia contar para essas pessoas dos seus e-books, que são Ah, facilitadores aí da nossa vida na cozinha. Então, acho que você devia contar um pouco pra gente desse trabalho que você faz. além do Instagram, né, que eu posto diariamente muito conteúdo lá, tanto de receitas como de dicas, né? Tem o site que é mais fácil de pesquisar as receitas, né, do que o Instagram. E eu tenho 3 e-books. Um foi o primeiro, que é de receitas práticas e fáceis para o dia a dia. Todas as receitas com poucos ingredientes, é, receitas para o café da manhã, almoço, jantar, para receber amigos, para todas as ocasiões, né? São 30 receitas. Então ele é bem legal, assim, para você ter na cozinha ali, na hora que você não sabe o que você vai fazer, você abre ele lá e fala assim, nossa, aqui dá para fazer, né? Então, ele é bem legal e tem muitas dicas, tipo assim, 16 utensílios básicos para você ter na sua cozinha, que é igual eu sempre falo, quem me acompanha sabe. A gente não precisa ter uma cozinha super completa para fazer comida gostosa. Tipo assim, se você tiver esses 16 itens que eu comento lá, você consegue fazer muita coisa. Muita, tipo assim. E aos poucos você vai adquirindo outros equipamentos de acordo com o que você gosta de cozinhar e gosta de comer, né? Mas esses são os básicos e tá tudo certo. E depois que a Julinha nasceu, eu acabei fazendo mais 2 e-books, né? Vai sair ainda o terceiro, que é de introdução alimentar. O primeiro é para a primeira fase da introdução alimentar, né? De 3 a 6 meses. Ou 3 a 6, 6 a 9 meses. Que são os alimentos mais separadinhos, né? Tudo. E o segundo que eu lancei ontem, né? Então acabou de sair, que são receitinhas a partir de 9 meses. É a hora que a gente começa a introduzir mais receitas, né, para as crianças, né? Misturar mais ingredientes. Então tem 15 receitas para lanches e 15 receitas para refeições principais, para a gente variar aí o dia a dia da criançada. Criançada não, é do bebezada. Sem ter muito trabalho também, porque eu ensino lá como a gente congela em cubinhos de gelo, como que a gente pode fazer isso ser mais fácil no dia a dia, porque é muito complicado você introduzir. O primeiro e-book nasceu disso, porque o que eu recebia das pessoas, como você consegue encaixar na rotina do seu dia a dia mais uma alimentação e totalmente diferente da casa, né? Porque é amassadinho, sem muito tempero, sem muito. Não dá pra você dar a mesma coisa pro bebê de 6 meses, né? Do que você tá comendo. Daí Uhum. eu comecei a dividir lá, que eu congelava em cubinhos de gelo, daí, tipo, como que eu descongelo, como que eu fazia para armazenar no freezer. E daí nasceu esse e-book. E esse segundo é uma continuação, que ainda continuo falando do que você pode adaptar as receitas para poder servir para a família inteira, né? Só botar um pouquinho de sal ali, porque ainda até a partir dos 9 meses ainda não coloca sal, né? Então, são e-books para te ajudar aí no dia a dia com a introdução alimentar e torná-la mais fácil e menos penosa, vamos dizer assim, porque querendo ou não cansa, né? Se alimentar o bebezinho ali do dia cansa um pouquinho e às vezes a gente não dá conta. Então, fazendo assim, planejando, fica mais fácil. Ah, com certeza. E ainda mais agora nesse período de quarentena, né? Acho que assim, essas dicas vão ser mais especiais ainda agora, porque a gente tem que dar alimentação diferente para os filhos, porque tem que ter mais vitaminas, né, nutrientes, ainda mais, né, até para a questão de imunidade também. E não dá para fazer uma comida segunda para comer segunda, terça e quarta, né? Não, Então, e o que acontece? Acaba que a gente fala, né, que tem que dar, tipo, 5 grupos alimentares. E eles comem muito pouquinho. Então, tipo assim, imagina você cozinhar um pedacinho de batata, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de repolho. Não é viável, né? Então, tipo assim, você ter ali no freezer é ótimo. Por exemplo, tem dia que a Júlia dorme de manhã e eu consigo fazer as coisas. Tem dia que ela não quer dormir. Daí eu não tenho tempo de fazer as coisas para ela. Daí o que acontece? Pega tudo do freezer, tá tudo lá gostosinho, só descongela e dou para ela. Então, tipo assim, é bom nesses momentos. E também momentos, tipo, por exemplo, jantar. Ela janta muito cedo. A gente janta mais tarde.
Então acaba que o jantar dela sempre é diferente do nosso e é bom ter alguma coisa, porque às vezes eu não tô afim de cozinhar também. Às vezes a gente vai comer uma pizza, alguma coisa assim, e eu não vou dar pizza pra ela ainda. Então, tá lá meu freezer, já pego lá, já descongela, tá, alimenta fantasticamente, sem eu ter muito trabalho. Não, muito legal. Legal, então. A gente vai disponibilizar, né, agora essa live aqui no Instagram. E a gente vai disponibilizar também duas receitas suas. Mas quem Isso. quiser seguir o que faz para hoje, E segue lá. receitas maravilhosas, né? E depois que as pessoas fizerem, viu, Maju? Quando você fizer, você posta aí pra gente, que a gente quer ver você cozinhando. Isso, marca o que faz para hoje, o True Experience, né? Isso. E as duas receitas que a gente vai disponibilizar são receitas típicas, né? Que uma é o banana bread, que é uma receita típica da Austrália. É um pãozinho que você corta assim, passa na chapinha lá com manteiga, vocês vão ver a receita. E o outro é o pão ao tomate, né? Que é uma receita típica da Espanha. Um tapa bem gostosinho, bem fácil de fazer com happy hour de hoje, de sexta-feira. Combina super, né? Um vinhozinho. Vai bem hoje. Monique, então eu gostaria de te agradecer seu tempo, sua disponibilidade, suas dicas. Obrigada a você pelo convite. Foi muito legal ter você aqui. E a gente Obrigadão continua. pelo convite. E depois eu estou interessada aí nesse roteiro gastronômico aí, quando tudo permitir. Ah, vamos fazer. Tá Obrigada, bom? Carol. Um Obrigada a beijo. você, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente também. Vamos lá, todo mundo cozinhando. Isso Vamos mesmo. viajar. Vamos Vou viajar. viajar no Rio. Tchau, tchau. Tchau, beijo.